Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Figueira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de introdução ao pacote de processamento sísmico Madagascar, tá? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso fluxo de processamento de denoising. A gente está no início, né, criando o nosso modelo de velocidades e o nosso dado sintético. Então vamos voltar lá para o nosso sConstruct. A gente já criou aqui a nossa função refletividade, mas a saída desse flow é o nosso dado sintético. A gente vai criar isso na aula de hoje. Vamos primeiro só melhorar aqui a nossa documentação. Vou colocar aqui um outro help, né, em que a gente vai colocar as nossas informações. Informações mais detalhadas aqui. Vou colocar aqui denoising flow. Tá, o nosso fluxo de denoising. Vou colocar aqui uns sinais de igual para identificar que esse é o cabeçalho. E vou colocar aqui as informações. Autor, %S, né? Colocar aqui a versão. Também aqui %S. E, por fim, né, uma menção aqui ao nosso site, %S. Tá? Aqui eu coloco, né, as nossas variáveis, né, para facilitar aqui na hora de construir o nosso help, que é um autor. Você já sabe na aula anterior, geofisicando. Aqui é a nossa versão. Vou colocar 1.0.0, primeira versão aqui do nosso script. E o site, como vocês já sabem, é o nosso www.geofisicando.com. Tá aqui as informações, agora basta substituir aqui no help com % e entre parênteses as variáveis. Autor, a versão e por fim o site. Tá bom? Então essa é o nosso primeiro help. No nosso segundo help a gente vai colocar aqui só um número 1, indicando que esse é o primeiro passo. Então o primeiro passo, criar o modelo de velocidades e o dataset. Salvar aqui. Só subir aqui um pouco a tela. Então tá bom, a gente criou aqui a nossa função refletividade na aula anterior. Agora a gente precisa criar o nosso dado sintético. Tá? Primeiro, esse dado sintético ele tem um determinado range de frequências. Então para isso a gente vai precisar alterar aqui o espectro dele. Né? A gente vai simular um processo de aquisição sísmica. Vou colocar aqui o meu pipe. E aí eu vou passar essa saída aqui para o próximo programa aqui no nosso fluxo, que é justamente o nosso bandpass, que é um filtro de banda passante. Eu coloco nesse parâmetro FLO, que é a frequência mais baixa aqui do nosso dado. Vai ser de 4 Hz. E FHI, que vai ser a nossa frequência mais elevada. Vai ser justamente 20 Hz. Ok? Então a gente fez aqui nosso filtro de banda passante. Vamos rodar as cons e vamos verificar como é que essas modificações estão refletindo aqui no nosso dado. Sair aqui do VI com ESC Shift 2.WQ. Vou rodar as cons "-h para a gente ver a nossa mensagem de ajuda. Olha como ela está ficando. Denoising flow. Né? Posso até melhorar um pouco a documentação. Aqui está o autor, versão e site. E aqui dizendo que o nosso primeiro passo é criar um modelo de velocidades e o dataset. E aí se eu rodar as cons, e gerou para mim aqui uma nova versão agora de synth, né, do nosso dado sintético, né, passando aqui o filtro de banda passante. Se eu quiser verificar isso aqui, eu vou fazer o seguinte: passar o synth como entrada para sfgraph e visualizar isso com sfpen. Está aqui a nossa função refletividade. Vê que ela já ficou mais com cara agora de Wiggle Trace aqui. Tá bom? Ficou com uma cara mais de Wiggle Trace. Fechar aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos visualizar o espectro dessa nossa função. Para isso eu passo o synth para sfspectra. Eu vou passar depois para sfgraph e para sfpen.
para fazer a visualização. Está aqui o nosso espectro, 4 Hz até mais ou menos 20 Hz. Esse é o espectro aqui agora da nossa função refletividade. Então vamos lá, agora criar o nosso dado sintético. Vou lá para o final, né? Vamos lá criar o nosso dado sintético. A gente já fez, né, o processo de banda passante no nosso dado, para simular, né, o dado sísmico, né, uma aquisição sísmica. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar mais um pipe aqui. A gente já tem a nossa função refletividade, já tem também o nosso modelo de velocidade como entrada. Vamos utilizar um programa chamado de SF-INMO. Né? Esse INMO a gente pode utilizar para criar dado sintético aqui no Madagascar. Eu vou precisar passar para ele por um parâmetro chamado de velocity, o modelo de velocidade. Né? Eu passo justamente $source, que aí ele vai substituir por aqui vrms.rsf, que é o nosso modelo de velocidade. Né? A entrada dele já vai ser a função refletividade, está sendo passada aqui pelo pipe. E aí eu preciso passar mais um parâmetro, que é esse ref. Né? O padrão dele é ref igual a yes, indicando que ele utiliza ref offset ao invés de offset. Mas aqui a gente está utilizando o offset. Então a gente coloca ref igual a n, né? Indicando para ele que a gente está utilizando offset como a nossa dimensão 2. Vou sair e salvar aqui do VI. Agora vou rodar as cons, né? E ele gerou para mim aqui, né, o nosso dado sintético. Ok? Gerou para mim aqui o nosso dado sintético. Então vamos fazer o seguinte, vamos visualizar agora com, né, o SF-Gray. Já que agora se trata, né, de um dado sintético que a gente acabou de produzir. Então passo para SF-Gray e para SF-Pen. Então está aqui, né, o nosso dado sintético que a gente produziu. Tá aqui o nosso offset, indo de 0 até 2500. E aqui, né, o nosso tempo em segundos indo de 0 até 4. Eu sei que eu falei que, né, que se tratava de profundidade, né, mas já faço essa correção. Aqui, né, no caso, a gente está tratando o tempo em segundos. Então está indo de 0 a 4 segundos aqui, né, o nosso 0 a 4 segundos aqui, o nosso eixo 1. Tá bom? Esse aqui é o nosso dado sintético representando aqui, né, a nossa aquisição sísmica. Na próxima aula, a gente vai fazer o seguinte. Né? A gente vai adicionar ruído a esse nosso dado sintético. Né? Depois de adicionar ruído, aí a gente vai fazer o denoise, que é o processo justamente de filtragem, né? Utilizando, né, uma remoção de ruído, né, com um filtro de mediana, né, e também utilizando uma banda passante. A gente vai fazer esses processos passo a passo nas próximas aulas. Tá? Esse aqui é o nosso CMP sintético que a gente gerou na aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.